o divórcio não é apenas uma forma de libertação, mas também pode ser um grande problema, frequentemente causando sobrecarga financeira. Muitas pessoas recorrem a diversas estratégias para minimizar esses impactos. No caso de hoje, os personagens enfrentaram uma situação semelhante. Sherry Dural era uma funcionária realmente exemplar, sempre pontual. A sexta-feira, 14 de agosto de 1998, parecia tão incomum. Sherry simplesmente não apareceu para trabalhar. Todos os colegas notaram isso imediatamente. O ocorrido alarmou os empregadores da mulher. Foi decidido ligar para ela pessoalmente, mas o celular da mulher estava desligado. Então os colegas procuraram o marido dela, Robert Dural. O homem afirmou que sua esposa havia saído para o trabalho como de costume pela manhã, mas não fazia ideia porque ela não havia chegado à corretora. Parecia muito estranho, completamente diferente da pontual Sherry, que nunca perdia um dia de trabalho sem um bom motivo. Se algo desse errado, ela sempre ligava para o empregador e avisava sobre os problemas. Desta vez, pelo contrário, tentaram ligar para ela, mas sem sucesso. Ninguém a viu naquela manhã, exceto Robert. Colegas e gerência estavam muito preocupados, e o marido também começou a se preocupar com sua esposa. Todos conheciam bem Sherry e tinham certeza de que ela nunca teria desaparecido sem deixar vestígios. Algo havia acontecido com a mulher. O marido ligou para todos os hospitais, suspeitando que Sherry pudesse ter sofrido um acidente, mas sem sucesso. Como resultado, no meio do dia, os colegas contataram a polícia. Um funcionário da corretora relatou o incidente e pediu para verificar o paradeiro da desaparecida. Um policial chegou à casa da família Dural. Ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele usou a campainha, mas também sem sucesso. Para sua surpresa, o policial descobriu que a porta da casa estava destrancada. Então ele entrou e começou a chamar a dona pelo nome. Ninguém respondeu. Na residência dos Dural, havia uma atmosfera familiar normal para uma família com 3 filhos pequenos. Todos os pertences pessoais da desaparecida estavam em seus lugares. Até mesmo os itens necessários para o uso diário, ela simplesmente os deixou em casa. Considerando que a mulher poderia ter saído de férias, o policial presumiu que ela deveria ter feito uma mala com seus pertences. No entanto, nenhum sinal de preparativos foi encontrado. Parecia que ela simplesmente havia desaparecido. Talvez tivesse saído e planejado voltar, mas não conseguiu. Tudo isso era muito diferente de Sherry. Ela era uma funcionária muito dedicada, uma mãe carinhosa de 3 filhos. No entanto, mesmo depois de 2 dias, não havia sinais de atividade da mulher. Seus parentes e amigos tentaram contatá-la constantemente, mas sem sucesso. Não havia nenhuma indicação de para onde ela poderia ter ido. A situação mudou 2 dias depois, no domingo à noite. Um homem ligou para a delegacia informando que estava dirigindo pela estrada e notou um motorista inadequado. Era uma grande van que mudava de faixa caoticamente, ora acelerando, ora diminuindo a velocidade sem motivo aparente. Quase causou vários acidentes. Em geral, parecia muito alarmante na estrada. Assim que o homem chegou em casa, ele imediatamente contatou a polícia, pois anotou a placa do carro e queria evitar possíveis acidentes. Mas, infelizmente, ele não notou quem estava dirigindo. Os policiais verificaram a placa da van no banco de dados. Descobriu-se que este carro pertencia à desaparecida Sherry. Além do relatório de desaparecimento, surgiu uma busca por seu veículo. Foi possível rastrear o carro e encontrar várias testemunhas que negaram o desaparecimento da mulher. No dia seguinte ao desaparecimento, uma mulher parecida com Sherry apareceu em um posto de gasolina, onde pagou em dinheiro. Descobriu-se que a trabalhadora responsável e mãe e esposa dedicada levavam uma vida dupla. Seu marido ainda não sabia sobre esses eventos, como admitiu mais tarde. Portanto, ele decidiu iniciar sua própria investigação. Em primeiro lugar, ele se interessou pelo computador pessoal de sua esposa. Ele obteve acesso a ele e encontrou uma quantidade enorme de evidências incriminatórias do desaparecimento de sua esposa. O marido foi à polícia e forneceu aos detetives as informações encontradas em seu computador. Havia inúmeras correspondências com um homem chamado Kevin Johnson. Ficou óbvio que Sherry o estava vendo há muito tempo. Eles tinham um relacionamento íntimo e os amantes se viam constantemente. O marido da desaparecida não tinha o hábito de controlar sua vida digital. Por sua própria admissão, ele simplesmente confiava em sua esposa, pela qual pagou com traição. Apesar deste golpe, Robert ainda estava preocupado com Sherry e queria muito descobrir o que havia acontecido com ela. O homem ia frequentemente à delegacia e fornecia novas informações, principalmente revelando aspectos desagradáveis da vida de Sherry. Agora, os policiais tinham que lidar com um triângulo amoroso. Tudo isso levou a pensamentos perturbadores, porque tais formas de relacionamento geralmente terminam tragicamente. Nas correspondências, havia evidências claras de que Sherry e Kevin queriam fugir juntos.
A mulher discutiu isso repetidamente com ele. Ela decidiu largar tudo e ir com ele para Costa Rica. Presumia-se que o dinheiro que economizaram seria suficiente para viverem confortavelmente pelo resto de suas vidas. Apesar dessas correspondências, Kevin Johnson foi encontrado em sua casa. Ele não havia fugido para lugar nenhum. O homem admitiu que realmente teve um relacionamento com a desaparecida, apesar de seu casamento e filhos. No entanto, ele afirmou que esse relacionamento não durou muito. Eles se separaram 6 meses antes da mulher desaparecer. A essa altura, já havia se passado uma semana desde o desaparecimento de Sherry. Ela não manteve contato com o marido, filhos ou amante. Seus colegas e a gerência no trabalho ficaram chocados com esses eventos. Todos tinham certeza de que algo havia acontecido com a mulher, pois ela jamais poderia simplesmente abandonar tudo sob quaisquer circunstâncias. O mais preocupante era que a mãe ignorava a existência de seus filhos. Isso levou à questão de por que não foi possível rastrear nenhuma transação bancária ou chamada de seu telefone celular. A história de que a mulher pagava em dinheiro, como alegavam testemunhas, era um beco sem saída. O que poderia fazer uma mãe dedicada a evitar seus entes queridos? A polícia continuou a considerar o incidente como uma simples fuga. Essa opinião foi confirmada pelas correspondências, mas apenas parcialmente. Quando a van de Sherry foi encontrada, ela estava no estacionamento de um hotel perto do aeroporto de Seattle. Tudo isso levou à pergunta: ela fez isso sozinha ou, além de um amante, havia outra pessoa em sua vida? O carro foi encontrado em Seattle. Então a geografia da busca se expandiu significativamente. Claro, as gravações das câmeras de vigilância do hotel foram verificadas, o que confirmou que a van realmente permaneceu lá por uma noite. Mas a mulher não apareceu no próprio hotel. Pelos registros, não foi possível determinar quem estava dirigindo. Além disso, Sherry não comprou nenhuma passagem aérea e não voou para lugar nenhum. O carro da mulher foi apreendido e examinado, mas nenhum sinal de crime foi encontrado. No entanto, vários conjuntos de impressões digitais foram coletados, claramente não pertencentes a membros da família Dural. Considerando que Sherry teria que continuar vivendo de alguma forma, escondida de sua família, ela deveria ter uma quantia decente de dinheiro restante. Os detetives puderam verificar isso. Cerca de uma semana antes do desaparecimento, Sherry recebeu um grande pagamento no trabalho como bônus. Ela imediatamente transferiu para sua conta pessoal, na qual estavam as economias de Sherry. Ela sacou esse dinheiro no banco, então realmente poderia se mover livremente, usando apenas dinheiro para compras. Guiados por esses dados, a polícia continuou insistindo que ela fugiu por vontade própria. Os parentes, em particular o marido, não concordaram com isso. A mãe da desaparecida sabia que ela estava economizando esse dinheiro para as necessidades da família, então não poderia simplesmente fugir com ele. A mulher insistiu que o que estava acontecendo não poderia estar relacionado ao desejo voluntário de abandonar a família. Sob pressão da família de Sherry, a polícia decidiu dar uma olhada mais de perto em seu amante. Kevin Johnson foi interrogado, mas desde o início negou qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher. No final, ele forneceu um álibi para toda sexta-feira e foi excluído da lista de suspeitos. A investigação chegou a um impasse novamente, pois suas palavras foram confirmadas por várias testemunhas. Os investigadores continuaram a se comunicar com os colegas da mulher, tentando obter pelo menos alguma informação. Inesperadamente, uma das melhores amigas da desaparecida do trabalho disse que na quinta-feira, apenas um dia antes do desaparecimento de Sherry, ela fez um comentário bastante suspeito. Sherry disse à amiga que havia escrito uma carta descrevendo toda a sua vida. Ela parecia triste e preocupada que algo pudesse acontecer com ela. Sherry não mostrou o texto a ninguém, deixando a carta em sua mesa, mas pediu para, em caso de algo acontecer, procurar respostas no envelope. Finalmente, ele caiu nas mãos da polícia. Em sua carta, a mulher descreveu longamente os problemas que enfrentou. Ela considerou necessário dissolver o casamento, afirmou que não aguentava mais a obsessão e o controle de seu marido. Ela o acusou de crueldade, mas concordou que poderia continuar esse relacionamento se sentisse amor por ele. Segundo ela, os sentimentos haviam desaparecido completamente e ela não aguentava mais esse casamento. Também na área de trabalho, foram encontradas outras evidências que confirmam a teoria de um casamento fracassado. Havia livros jurídicos sobre divórcio, uma lista de documentos, números de telefone de advogados. A polícia também descobriu que Sherry vinha economizando dinheiro há muito tempo, que planejava usar para fugir com seus filhos. Ela queria se mudar para outro país, mesmo sem Kevin. A mulher estava simplesmente fugindo da tirania doméstica e não ia abandonar ninguém. Tudo isso estava se tornando cada vez mais sinistro. Essa informação curiosa deu à investigação uma nova direção. Externamente, um marido exemplar poderia ser um tirano doméstico que era cruel com sua esposa. Aparentemente, ele agiu com muito cuidado, pois Sherry nunca foi vista com hematomas.
Mais confirmações de problemas no casamento foram encontradas. De acordo com seu e-mail e análise de seu telefone celular, pouco antes do desaparecimento, Sherry se comunicou com advogados especializados em processos de divórcio. Ela descobriu quais documentos coletar, quanto custaria a representação legal. A mulher também descobriu como se proteger. Provavelmente, ela temia que Robert interferisse no divórcio, talvez até representasse um perigo. A versão de violência doméstica foi confirmada por alguns colegas de Sherry. Ela reclamou repetidamente da crueldade de seu marido, que não usava violência física com tanta frequência, mas preferia suprimir moralmente sua vítima. A situação piorou significativamente nos últimos 6 meses. Parecia que os casos de agressão estavam se tornando mais frequentes. Descobriu-se que Robert controlava rigidamente sua esposa, conhecia cada passo dela e exigia obediência inquestionável. No momento do desaparecimento, ela já estava completamente emocionalmente destruída. Obviamente, os detetives tinham um novo suspeito, mas desta vez não se tratava mais de sequestro, provavelmente de algo mais terrível. O marido da desaparecida foi interrogado. Ele foi informado de que a polícia sabia de possíveis problemas em seu casamento. De repente, ele ficou mais nervoso, mudou abruptamente de assunto e diretamente durante uma conversa com os investigadores. Ele admitiu que seu casamento estava realmente desmoronando. Ele interpretou o marido de luto, mas os detetives perceberam o engodo. Os investigadores imediatamente tiveram uma pergunta: por que o homem não havia mencionado isso antes? Robert não conseguiu responder a essa pergunta. Ele simplesmente acreditava que isso não importava. Quando o homem foi questionado sobre o que ele estava fazendo na noite de sexta-feira, quando sua esposa desapareceu, ele disse que jantou com ela em um restaurante. Então eles voltaram para casa e continuaram o encontro. Pela manhã, ela foi trabalhar e o marido não a viu mais. Verificando essas informações, os detetives descobriram uma ligação telefônica feita naquela noite do celular de Sherry. Ela estava conversando com um parente. Os detetives se encontraram com a mulher. Ela disse que por volta das 20 horas, Sherry realmente ligou para ela. Sherry estava bastante bêbada. Ela mal conseguia falar ao telefone, o que era muito diferente dela. Sherry disse que seu marido fez alguns coquetéis para ela, após os quais ela mal conseguia ficar de pé. O propósito da ligação não era claro. Ela não pediu ajuda. No entanto, parecia muito suspeito. O cônjuge nunca havia preparado nada antes e nem mesmo servia bebidas. Talvez o marido tenha colocado algo no coquetel da esposa, mas isso só poderia ser confirmado por uma reunião pessoal com a desaparecida ou um exame toxicológico. Mas, sem o corpo, era impossível realizá-lo. Um parente de Sherry também disse que na noite do desaparecimento de Sherry, ela teve um pesadelo. Ela acordou o marido, incapaz de dormir. A mulher disse que viu muito sangue, como se fosse um sinal de que algo ruim havia acontecido com Sherry. Os itens encontrados na mesa da mulher revelaram um lado bastante desagradável da família Dural. Ela guardava carta e tratava de assuntos relacionados ao divórcio apenas em seu local de trabalho, no escritório, pois não conseguia esconder tudo isso em casa. Ao mesmo tempo, a tirania do marido atingiu o ponto em que ela não aguentava mais. A mulher reclamou que não se sentia segura. Ele a espancava cada vez com mais frequência. Obviamente, Sherry estava lidando com questões de divórcio, mas seu marido poderia fazer algo terrível nesse contexto? Para coletar informações, os investigadores decidiram verificar o computador de trabalho de Robert. O homem era o administrador do sistema de computador ao qual as casas no condado onde morava com a esposa estavam conectadas. Graças a isso, seu computador de trabalho era considerado propriedade pública, não pessoal. Isso simplificou os processos de obtenção de um mandado. Os investigadores simplesmente apreenderam o equipamento do homem sem aviso prévio para se familiarizar com o conteúdo. Como se viu, pouco antes desses eventos, eles tentaram limpar uma série de arquivos do disco rígido. Felizmente, as informações perdidas foram recuperadas. Como se viu, Robert também não era um santo. O homem tinha um perfil ativo em um site de namoro. Ele se comunicava com muitas mulheres e também as encontrava periodicamente em hotéis. No site de namoro, Robert indicou que ainda era casado, mas se separou de sua esposa. Assim que uma garota bonita caía nessa artimanha, Robert começava a pressionar a piedade e falava sobre seu casamento infeliz. Ele disse que havia se mudado de sua esposa há muito tempo e estava morando separado. Além disso, ele insistiu que não queria o divórcio por causa do alto custo do processo. Ele temia perder a estabilidade financeira e não queria pagar pensão alimentícia para 3 filhos. Segundo ele, o homem conseguiu acumular muito dinheiro que não queria dividir com a esposa. Claro, essa mentira funcionava periodicamente. As mulheres acreditavam nele. Nas correspondências com uma das amantes, a polícia descobriu informações perturbadoras. Robert reclamou de sua esposa. Disse que era melhor ela morrer. Em outro diálogo,
Ele admitiu que tinha um plano para resolver todos os problemas. No entanto, ele não revelou detalhes. Curiosamente, pouco antes do desaparecimento de sua esposa, Robert estava interessado em coisas suspeitas na internet. Ele leu muitas informações sobre vários crimes, aparentemente escolhendo os mais sofisticados. Robert estava procurando várias substâncias venenosas, em particular ervas. Um criminoso em potencial pode pensar que seria mais difícil identificá-las. Contra esse pano de fundo, a última ligação da desaparecida parecia ainda mais suspeita. Uma das buscas mais sinistras do principal suspeito foi como matar a esposa. Uma verificação no computador de trabalho de Robert revelou seu verdadeiro rosto, que era muito diferente da imagem de um homem de família exemplar e marido amoroso. Finalmente, a polícia teve motivos suficientes para obter um mandado de busca para a casa da família Dural. Os investigadores estavam na casa do casal, examinando cuidadosamente o quarto e outros cômodos. Uma mancha suspeita foi encontrada no carpete perto da cama. Especialistas também encontraram evidências de que essa área foi cuidadosamente esfregada, tanto que o tecido até desbotou. Luminol foi usado. A seção do carpete foi cuidadosamente tratada com ele, após o que a verificação mostrou a presença de sangue. Os investigadores continuaram procurando por evidências físicas na sala. Vários pedaços de carpete foram encontrados embaixo da cama. Havia manchas vermelhas ainda maiores neles, e em uma até uma poça inteira. Tudo isso também foi cuidadosamente limpo, mas com a ajuda de luminol foi possível confirmar que também era sangue seco. Mais tarde, o sangue foi encontrado na parede da garagem da família. Ele foi manchado como se tivesse aparecido durante o processo de arrasto. A quantidade de sangue era muito grande. A pessoa que perdeu tanto sangue simplesmente não poderia sobreviver. Então era a vez da genética. Todas as amostras coletadas foram enviadas para o laboratório, onde especialistas isolaram o DNA feminino. No entanto, para compará-lo com o material de Sherry, eram necessárias amostras pertencentes à mulher. Felizmente, Robert não conseguiu se livrar de suas coisas. Então, durante a busca, os investigadores encontraram vários cabelos com folículos. Continuando a busca na propriedade, foi encontrado um recibo de compra de produtos de limpeza que Robert fez no dia seguinte ao desaparecimento de sua esposa. Havia um número bastante grande deles. Além disso, o homem adquiriu vários produtos químicos e equipamentos de proteção para seu uso. Robert estava claramente desesperado para se livrar de alguns vestígios. Como se viu, na noite do desaparecimento de Sherry, seus filhos estavam em um acampamento de férias e seu filho mais velho estava passando férias com sua avó. Era a oportunidade perfeita para lidar com sua esposa sem testemunhas, para realizar o plano que há muito amadurecia na cabeça de Robert. De uma forma ou de outra, ele matou sua esposa, como evidenciado pela quantidade de sangue encontrada no carpete do quarto. Não era possível dizer exatamente o que ele fez com ela. Robert se recusou a falar e a admitir sua culpa. Com isso, a polícia acusou o homem de assassinato com base apenas em evidências forenses. Robert, de 41 anos, foi preso em 26 de agosto de 1998 e mantido sob custódia até o início da audiência. Ele continuou a alegar que era inocente. No entanto, um dos guardas certa noite ouviu algo como uma oração vindo da cela onde o suspeito estava sozinho. Ele estava pedindo perdão pelo que havia feito. Suas palavras se tornaram uma das evidências circunstanciais que a promotoria pretendia usar no julgamento. O maior problema era a falta de um corpo. Sem ele, toda a versão da acusação era baseada apenas em suposições. Não havia como determinar a causa da morte, data, hora e outras circunstâncias. Em tais condições, convencer os jurados é muito mais difícil. Apesar disso, a promotoria tinha certeza de que haveria evidências circunstanciais suficientes. As buscas pelo corpo já estavam sendo realizadas com menos intensidade. No entanto, a acusação, ciente de sua posição precária, ofereceu um acordo judicial ao criminoso. O detido teve a promessa de uma sentença reduzida se Robert levasse a polícia ao corpo. Robert concordou inesperadamente com esses termos. O homem levou os investigadores para as montanhas, a cerca de 1 hora de carro da casa da família. Lá, no fundo de um barranco íngreme, foi encontrado um saco plástico com o corpo de uma mulher, que foi levado para exame. O legista descobriu que a causa da morte foi um traumatismo craniano contundente. Sherry foi atingida várias vezes, causando hemorragia interna. Sem atenção médica imediata, ela não teria durado mais do que algumas horas. Provavelmente, ela passou todo esse tempo inconsciente. É incrível que um adulto são que era tão infeliz em seu casamento quanto sua esposa escolheu essa maneira de resolver os problemas. Ele realmente acreditava que o divórcio seria muito caro e afetaria seu bolso. Além disso, Robert não queria pagar pensão alimentícia para os filhos. Ele entendia que perderia parte de sua propriedade se fosse dividida. Também é importante que os pais de Sherry fossem pessoas ricas, então o assassino não queria perder o acesso às suas finanças.
Infelizmente, os restos mortais permaneceram ao ar livre por muito tempo. Devido ao grau de decomposição, descobriu-se que era simplesmente impossível realizar testes toxicológicos precisos e determinar a data da morte. No entanto, os detetives, com base nas palavras de um parente do assassinado, sugeriram que o marido misturou algum tipo de droga em bebidas alcoólicas para que ela não pudesse resistir. Provavelmente, depois de uma bebida com sonífero, Sherry desmaiou, após o que o marido a espancou até a morte e se livrou do corpo. A promotoria acreditava que a mancha de sangue manchada na garagem do casal surgiu quando o assassino carregou o corpo para o carro. O local do massacre foi o quarto do casal. Robert tentou limpar os vestígios de sangue, em particular os tapetes que estavam cobertos de sangue, mas não conseguiu. No entanto, ele era tão ganancioso que não se livrou desses itens, que se tornaram uma das principais evidências durante o julgamento. Depois disso, Robert, que se considerava um cara muito inteligente, tentou simular a fuga de sua esposa. Ele dirigiu pela cidade no carro dela e milagrosamente não foi pego dirigindo de forma inadequada e embriagado. Como se descobriu mais tarde, as palavras do vendedor do posto de gasolina não foram confirmadas. Nas imagens das câmeras de segurança, não havia ninguém parecido com Sherry. O marido realmente conseguiu enganar a investigação por um longo tempo, mas, eventualmente, a mentira foi revelada. Apesar do homem ter levado a polícia ao corpo de sua falecida esposa, ele continuou a alegar inocência, o que obviamente não era verdade. Como ele sabia então a localização do corpo? Durante este período, por sugestão de um advogado, surgiu a lenda de que Sherry foi vítima de 2 ladrões que, por algum motivo, salvaram a vida de Robert. O viúvo disse que foi ameaçado de morte e forçado a se livrar do corpo nas montanhas. Foi assim que ele explicou que sabia onde encontrá-lo. Essa história mudou muitas vezes. Parecia que ele estava inventando-a na hora. Claro, não havia uma única evidência apontando para estranhos na casa do casal ou no corpo da assassinada. A promotoria teve os resultados de inúmeras perícias, análises de DNA, autópsia, registros de computador e até depoimentos de testemunhas. Tendo ouvido tudo isso, bem como as versões pouco convincentes da defesa, o júri se retirou para deliberar sobre o veredicto após apenas 2 horas. Eles concordaram que Robert Dural era culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado a 46 anos de prisão.